Oi, gente, eu sou a Aline Batista. Aqui estamos eu, a Grazi, a Renata, a Flora, e nós vamos trazer para vocês um pouco do nosso bate-papo, que eventualmente a gente se encontra, para tratar de um assunto que é bem difícil de ser alvo de uma mesa de discussões, mas aqui a gente fala mesmo, a gente fala sobre a mulher, que pela ordem a gente vem trazendo o assunto da mulher na advocacia e as mulheres pela ordem. Nosso perfil do Instagram, você já aproveita, já segue lá, @mulheres pela ordem. A gente vai estar discutindo temas na advocacia feminina, somos advogadas, todas aqui advogadas na Bahia, e eu sou advogada, professora, atuo muito com direito administrativo e temos aqui um leque de coisas, um leque de informações que a gente está trazendo para vocês, e esse é o nosso primeiro projeto que a gente vai estar trazendo para o canal e vamos dividir com todo mundo. Oi, gente, para mim é uma honra estar aqui com ilustríssimas advogadas, aprendendo, conhecendo novas áreas. Então é isso que a gente quer compartilhar um pouco do nosso dia a dia, para que influencie vocês que devem estar assistindo, estudantes de direito, advogados, jovens advogados, que queiram aprender e se incentivar a trilhar na advocacia, né? Que todo mundo é uma profissão que está um pouco desvalorizada, que algumas pessoas não dão valor, e a gente está querendo mostrar um diferencial para que vocês possam estar querendo seguir na carreira. Então, Grazi, hoje ela tem pouco tempo de advocacia, mas já está bastante familiarizada com o mundo do Instagram, né? Ela já, através do perfil Mundo com 2 O, jurídico, ela já tem trazendo várias dicas para todo mundo, muita gente já conhece ela, a famosa da mesa que é ela, e a gente vem trazendo essa proposta, e vamos agora conhecer quem vem dividir com a gente essa loucura, esse projeto, essa coisa nova que a gente vai estar compartilhando nossas vidas e empoderando e trazendo força para que cada uma de nós, mulheres advogadas aqui na Bahia e no Brasil também, que muita gente, através da internet, muita gente vai estar acompanhando, a gente vai estar dividindo com vocês. A gente tem aqui a Grazi, como eu venho dizendo, ela é advogada há pouco tempo, ela já tem menos de um ano de advocacia, mas já está familiarizada com a área da advocacia de família, sucessões. Todo mundo começa por algum lugar, né? E ela escolheu, por afinidade, por amor, a advocacia de família e sucessões, que ela atua na região do interior da Bahia, Santo Antônio de Jesus. E temos também a doutora Renata Mendes Mendonça aqui, para Direito Eleitoral, né? Dispensa comentários. Ela já começou com uma estourada daqui da mesa. Ela é advogada eleitoral do escritório Aires Caterina Pimentel Soares, Advogados Associados. Ela é pós-graduada em Direito Tributário e é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia. E, doutora Renata, por favor, fale um pouco aí pra gente. Se apresente, complemente mais do que eu já vim trazendo, que é um mini currículo que a gente trouxe, né? Não há muito o que complementar, mas é um prazer que a gente possa estar aqui conversando e dividindo as experiências na advocacia, né? É importante que nós, mulheres, a gente se una e compartilhe experiências, e uma veja na outra, que seja uma força com a outra. E utilizando o canal do YouTube, a gente vai alcançar muito mais gente. Espero que essa troca venha de lá para cá também, que seja proveitoso para todo mundo. Ah, com certeza. E também temos aqui hoje a doutora Flora Brito Pereira. Ela também é advogada, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça pelo NEIM, da Universidade Federal da Bahia. Já trabalhou no Centro de Referência, que é um mega centro, né? O Loreto Valadares. Muita gente que atua com a prevenção da violência contra a mulher e do acompanhamento da mulher vítima de violência conhece o Loreto. Também atuou junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e de Política para as Mulheres no âmbito do Estado da Bahia, e realiza palestras e capacitações na área de violência contra a mulher e Lei Maria da Penha para servidoras e servidoras públicas, municipais e estaduais. Doutora Flora, bem-vinda também. Obrigada pelo convite, foi uma surpresa. Eu amei fazer parte desse projeto. Que bom. Então é isso, Grazi agora, que é a mais experiente, ela vai estar dividindo com a gente um pouco do nosso roteiro, que a gente criou só um planner, né, pra gente estar seguindo e não deixando passar nada batido, porque quando a conversa fluir, as coisas podem se atropelar, porque mulher junto, você sabe, né, a gente já conversa
Antes a gente teve um bate-papo, antes de começar as gravações, a gente teve um bate-papo bem bacana e vocês não sabem o que saiu daqui, né? Muita coisa. Mas vamos lá. Por que ser advogada, né, Grazi? Assim, eu acho que antes da gente ser advogada, antes de entrar na faculdade de Direito, nós já devemos ter em mente o que é que nós queremos para o nosso futuro. Porque eu acho que o amor, primeiramente, vem do conhecimento e da vocação. Meu sonho é ser isso. Então, eu sempre quis, desde a faculdade, e sempre estagiei em escritório de advocacia, eu sempre quis ser advogada. Sempre gostei muito da profissão. E depois que eu me formei e passei na UAB, foi muito mais fácil estar no ramo. Eu já conhecia grandes advogados, grandes pessoas. Para mim foi uma maravilha, porque eu acho que isso tudo também é questão de vocação. Então, ser advogada é isso, você defender o direito das outras pessoas sem se envolver no caso do cliente e se reinventar todos os dias, porque nunca é a mesma coisa. A gente nunca cai na rotina, a gente sempre se reinventa todos os dias. Nós nos reinventamos, porque cada caso é um caso, a gente se inspira até com casos de nossos clientes, com casos de amigos, amigas, e principalmente a questão da mulher na advocacia, né? Que eu achei isso muito interessante, porque ainda sofremos alguns preconceitos. Eu não sou da área criminal, mas, por exemplo, na área criminal é muito comum você sofrer preconceito por ser advogada criminalista mulher. Às vezes até o próprio cliente, eu não quero contratar ela por ela ser mulher. Pelo fato, acha que ela não vai frequentar presídio para poder atendê-lo. Não é o ambiente ideal, né? Acho que não vai ter pulso. Exatamente. Quando se enganam, porque nós temos muito pulso. Muito. E podemos enfrentar, não querendo desmerecer os homens, mas fazer com mais zelo, porque nós mulheres somos muito zelosas, né? Todo o cuidado do mundo ao peticionar e tal. Então, eu acho que esses paradigmas devem ser quebrados urgentemente. E a doutora aqui vai poder falar agora sobre como é atuar na advocacia eleitoral. Até porque, também, para mim, é um diferencial. Mulher na área eleitoral, né? Não é corriqueiro ver. Exatamente. São poucas, né? Aí ela agora tem que dividir com a gente com essa experiência de atuar na área eleitoral. São muitas aqui na Bahia? Não, são pouquíssimas. Pouquíssimas. Tem ideia de quantas mulheres? Mais ou menos são, não, né? Não tenho ideia de quantas. Mas eu acho que, pensando aqui, eu penso em umas 4. 4 mulheres? Nossa, assim, que a gente vê realmente atuando no Tribunal Eleitoral, etc. Não são muitas, infelizmente. Eu só conheço você mesmo, né? Então... eu também só conheço. Doutora Bora, mais alguma? Não, só Tem algum tipo de preconceito que você possa compartilhar com a gente que você já tenha sofrido no exercício da advocacia? No exercício da advocacia desde sempre, né? Assim, eu comecei... Hoje eu trabalho no escritório aqui em Salvador, mas eu também vim do interior, sou de Ilhéus. E eu comecei abrindo meu próprio escritório. Já teve vez que eu recebi o cliente abria a porta e cadê o advogado? Então, não, eu sou advogada. É verdade. O senhor está me procurando. Então acontece muito. Sim. Mas acontece muito também de forma velada. E no caso da advocacia eleitoral, nossos clientes, eles são predominantemente homens, porque os clientes são políticos. Sim, a maioria. E a política ainda está tomada majoritariamente por homens, infelizmente, né? O Congresso hoje ele é 10% só de mulheres. Deveria ser 25%, né? Na lei de escrever alguma coisa. Eu não conheço nada de eleitoral. Não, existe... Nas chapas, né? Na verdade, nos registros de candidatura, cada partido, cada coligação, precisa registrar pelo menos 30% de mulheres. Mas não existe uma cota para o Congresso. Existem projetos em relação a isso e tal, mas você precisa só registrar 30%. Então precisa ter 30% de candidatas. Mas não necessariamente existe uma lei que diga que o Congresso precisa ter 30% de mulheres. Mas na verdade o ideal seria que fôssemos 50%. Somos 50% da sociedade e temos que tomar esse espaço. Então a advocacia eleitoral é um pouco reflexo disso, porque no fim os clientes geram a confiança por pessoas que você conhece. E homens acabam se relacionando mais com homens e confiando mais em homens. E aí quando você vai lembrar de alguém, você vai lembrar de um colega que é homem, e aí você vai, entendeu? O político homem, amigo bate bola com vários homens, aí ele tem um advogado que é eleitoral e a coisa vai se fechando. Então você tem um mundo masculinizado, porque a política ela não é masculina, ela está masculinizada. E aí você, enquanto mulher, conseguir cliente nesse ambiente é um pouco mais hostil, mas a gente... Até as próprias mulheres, né? Porque a mulher também não vai encontrar vamos ali bater um papo para poder fazer, a gente tem que aprender a jogar futebol. Isso, não, importantíssimo, isso é um outro assunto. Eu acho que os homens socializam muito melhor e formam muito mais grupos do que a gente. Então é por isso que é importante ambientes como esse, pra gente se conhecer, se fortalecer e se ajudar.
Porque é importante, a gente precisa fazer entre si. Eu tenho amigas da faculdade, amigas da escola, algumas pessoas que habitualmente se encontram no salão, mas que não é um grupo de pessoas que você, naquele momento, você se envolve, mas algumas advogadas que você acaba se reunindo, mas mulheres não têm grupos de mulheres assim, não, como os homens, né? Isso, homem é muito comum, tem um dia da semana que é o dia de encontrar os amigos. Sim, a mulher é mais difícil ter essa socialização, até porque, em regra, você tem um trabalho em casa que eles não têm. Então você não divide, então você não é porque as mulheres não querem estar juntas, não querem tomar uma cerveja uma vez na semana juntas, etc. Nós queremos, mas às vezes nós encontramos muito mais obstáculos do que os homens encontram, mas a gente tem que enfrentar esses obstáculos e nos unir. Porque é a forma que a gente vai conseguir ocupar mais espaços. Mesmo utilidade, né? Dona de casa, advogada, exatamente. Dona de casa, advogada, professora, estudante, mãe, como tem várias advogadas que já são mães, né? E quando vira babá do marido? Também. Que ninguém... Não vire. Não vira babá do marido. Não virem babá do marido. Não vira. Sabe o que eu vi também, doutora Flora? Eu tive uma aula na faculdade ainda, tipo há 2 anos atrás, que eu acabei de fazer 20. Eu me lembro que um professor de direito penal, ele não está nem mais aqui entre a gente, e ele me disse o seguinte, sabe o que a Lei Maria da Penha vai trazer? Mais mulheres na advocacia criminal. Porque em algum momento, não de início, né, mas naquele momento ali, as advogadas talvez sejam mais legítimas para a defesa da mulher, do direito da mulher vítima de violência. E os homens acabam sendo mais advogados dos violadores. Né? Você dificilmente vê mulheres advogando para homens violadores. Né? E você tocou num ponto importante, que é a questão da advocacia feminista. Eu conheço várias mulheres vítimas de violência e que reclamam que mesmo como advogada, elas não têm se sentido realmente protegidas. Porque nós fomos todas criadas numa sociedade machista. Então, muitas vezes, a gente tem ainda alguma dificuldade de compreender o ciclo da violência. Então, questiona a mulher. Por que você fez? E por que você não saiu logo? Mas você não viu que ele era assim e não ficou? Às vezes, duvida ainda da palavra da mulher. O que faz com que a mulher não se sinta tão segura de que aquela advogada vai realmente representá-la adequadamente. As pessoas esquecem isso. Existem algumas coisas de poder econômico, normalmente o marido que ganha mais é quem acaba tendo poder econômico familiar. São muitos fatores, né? A coisa não é tão simples. A violência emocional, a questão não é tão de simples. relação não torna nada fácil. Mas eu acho que o seu professor tinha razão. No sentido de que mais mulheres têm se envolvido na questão criminal até por conta da violência doméstica familiar. Não digo nos outros aspectos, mas por conta da violência doméstica familiar, sim, mais advogadas têm conseguido ingressar nessa área, que é masculinizada. Sim, muito, principalmente, eu falei da área criminal porque eu acho que é o ápice com relação à advogada mulher. É muito complicado você ver uma mulher que queira atuar na área criminal e pelo preconceito, que na verdade, na teoria não há. Mas quando a gente parte para a prática da advocacia, sempre tem. Não se sentem seguros para nos contratar. Se você observar, você vê mulheres advogadas brilhantes. Aqui em Salvador tem muitas. Só que elas acabam ficando muito restritas à área acadêmica, porque tem muita dificuldade na captação de cliente. Na prática. Na prática. De realmente advogar, porque não é dada a ela, que às vezes é muito mais capacitada do que um colega dela homem, não é dada a ela a mesma chance, a mesma oportunidade. A mesma oportunidade, porque julgam pelo masculino, como se fosse a competência na advocacia criminal tivesse alguma coisa a ver com o masculino. Não tem nada. Mas isso é subconsciente, né? Até na área acadêmica, eu lembro que é uma discussão que eu bato bastante. Eu estudo muito direito penal, é uma área que eu gosto de estudar. Minhas pesquisas, por mais que eu faça tudo multidisciplinar, eu sempre envolvo direitos humanos, direito profissional, direito da educação, mas o direito criminal está muito envolvido, imbricado no que eu gosto de estudar. Mas você não tem um manual mesmo, de direito penal, escrito por mulheres. Por mais que você tenha uma mulher de destaque, das editoras, para vender aquele produto, você não tem a força do nome de uma mulher para poder levantar as vendas. Tem uma pesquisadora, Soraya da Rosa Mendes, que tem um livro chamado Criminologia Feminista,
E ela levanta muita bandeira de que as mulheres precisam pensar o direito penal, porque o direito penal ele está sendo sempre foi muito pensado pelos homens. E é preciso se colocar um novo olhar, porque o direito penal precisa não só pela advogada criminalista, mas também pensada pelas vítimas e pelas mulheres que cometem crime. Então você precisa colocar um olhar feminino e feminista na criminologia. Então é muito importante. Imagina que no livro que eu estudei sobre Maria da Penha, os 2 livros que eu estudei sobre Maria da Penha, são escritos por homens. Processo penal. Não tem também. Eu tô aqui pensando. Não existe. Agora você tem mulheres que escrevem sobre direito de família. Sim. Né? Mas a gente vê essa clara É divisão, bonito, pelo né? menos aqui na comarca de Salvador, eu vejo claramente essa divisão. Qual é a maioria dos juízes criminais? Eu sempre brinco assim, a maioria dos juízes criminais são homens. A maioria das juízas de família são mulheres. Não, agora A eu gente tava vê reparando. claramente essa divisão, como se dissesse assim, não, mulher de família É é fofo. coisa pra mulher. Nem sempre, né? porque... Crime, Não, é uma uma coisa pra construção, isso não é verdade. Mas assim, tem alguns momentos quando a gente pega alguns casos de família que não envolve só o direito de família em si, mas também o direito criminal, porque o relacionamento vem de agressões físicas, verbais, da própria Lei Maria da Penha. E o casal, às vezes, né, as partes, não se sentem tão à vontade para contratar uma mulher. Eu já reparei, não querem contratar só uma mulher, querem contratar o advogado criminalista e a advogada de direito de família. Se sentem mais à vontade dessa forma. Quando, na verdade, você poderia ficar com as duas causas ao mesmo tempo, né? Não, claro que cada um na sua área, mas como um assunto envolve, leva para as outras coisas, você poderia, como mulher, advogada mulher, atuar em ambas as causas. E até você, como advogado, também se sentiria mais à vontade para fazer isso. Porque você está cuidando do caso da pessoa, mas quando envolve alguma coisa da área criminal, do direito penal, eles ficam mais receosos em ter que contratar uma mulher, ou até mesmo de compartilhar as agressões, enfim. Mas quando uma mulher, como vocês falarem da Lei Maria da Penha, uma mulher ela sofre uma violência, algum tipo de agressão, ela se sente muito mais à vontade para poder compartilhar com uma mulher e não com um homem. Que também, às vezes, também é vítima de violência. Né? Também, é. Às vezes não, sempre. Sempre. Porque toda mulher sofreu alguma violência. Sim. Talvez a violência não chegou às vias de fato, não foi física. Mas quantas de nós não sofremos violência? E ainda deve ter 1000 histórias para poder dizer Sim, verdade. de quantas coisas aconteceram com a gente como advogadas. Tem uma frase que diz, eu não conheço nenhuma mulher que não seja forte. Porque toda mulher foi socializada de uma maneira mais difícil. Sim, verdade. Então todas as mulheres precisamos ser fortes em vários momentos da vida. Então todas somos fortes. Sim, É verdade. importante esse negócio da gente estar juntando aqui, né? Porque se a gente faz o Mulheres pela Ordem, porque o pela Ordem não é uma luta pela ordem dos advogados, né? É uma luta não é nem pela das advogadas, é dos advogados, né? Sim. E a gente é pela ordem, por favor, dê licença, que a gente vai assumir a nossa condição de mulheres da advocacia, né? Que a gente Vamos vai tomar nosso lugar. Claro, tomar de direito, né? Sim, a gente vai ocupar o exatamente, espaço nosso que... lugar. Que a gente vem tentando conquistar. Claro que tudo tem uma batalha, uma caminhada, mas a gente vai chegar lá e vai mostrar para que viemos, né? Outro dia eu tava conversando com algumas amigas, eu falei, gente, são várias seccionais da OAB. Só tem uma presidida por mulher hoje no Brasil, nessa É verdade. doutora Fernanda Marinella, no Nordeste. Imagina quando uma mulher tomar a OAB de São Paulo. Já pensou com uma OAB nacional, imagina, presidente da OAB nacional, mulher. Vai Os ser homens maravilha. Maria, vão ter Se ataque de contorcer. pelanca, né? Mas enfim. E aí, experiências na advocacia, que Grazi estava conversando comigo, elas têm que contar pra gente, por perseguidores, a maioria de jovens advogadas, né? Sim, A gente que sim. tá aqui não fez nenhuma audiência ainda. E tem medo, inclusive, né, de fazer audiência. Eu não sei como é que eu vou me comportar na frente do juiz, como é que eu vou onde é que eu sento, o que é que eu faço, o que eu falo. As pessoas têm muito receio com relação a isso. Aí eu falei pra eles, expliquei que a melhor forma da gente perder o medo seria acompanhando outras audiências que não são nossas, ir até o fórum, tirar um dia para assistir a audiências de outros advogados, inclusive de todas as áreas, porque é assim que você vai se identificar com alguma área que você queira atuar. E você vai aprender com os erros e os acertos de um advogado que esteja lá, porque é assim que a gente vai aprender. E, na verdade,
a gente só vai aprender mesmo quando a gente sentar lá para fazer audiência. E cometer as gafes. A experiência é tudo, a experiência é tudo. E acontece de cometer gafes. Sim. Todo mundo começou, todo mundo teve sua primeira audiência, Exatamente. todo mundo teve sua primeira sustentação oral, todo mundo teve sua primeira vez, todo mundo teve seu primeiro cliente. Quem não vai ter, vai ter. Todo mundo teve, não importa, Exatamente. exatamente. Faz parte. Então aí é bom que vocês vão agora poder compartilhar como foi o momento da primeira audiência para vocês duas e contar como é que vocês fazem, como é que se preparam antes, se vocês sentem ainda algum medo na hora de fazer alguma audiência, algum receio. Deixa eu só deixar eu estava falando em casa outro dia, porque não basta você ser advogada, casar com advogado dá problema, né? Ela é noiva, vai passar por isso. Eu casei com advogado, é uma loucura da minha vida, né? Então você trabalha de dia, trabalha de noite, e quando chega em casa você continua trabalhando. Né? E se você acordar de madrugada e tiver a solução para um caso, você conversa ali mesmo. Né? Vem cá, o que você acha daquele caso? Mas aí eu comecei, olha, eu já tenho um tempo que eu não faço muita audiência e tal, porque eu tinha me afastar mais por causa do mestrado. Eu estava com medo de voltar, porque muita coisa mudou, em um ano muita coisa muda e tal. Eu estava me sentindo enferrujada. E aí ele me disse assim, não é nenhuma coisa ruim, não é uma humilhação você voltar a assistir as audiências para poder meio que pegar no tombo de volta, né? E depois ver que o negócio engrena e voltar a fazer. Porque não é falta de conhecimento técnico, às vezes Não, e se não quiser assumir que você tá lá assistindo, então, Miguel, tô aqui. Tô esperando uma cliente. Eu não precisa assumir, tô aqui porque eu tô insegura. Não, arruma uma desculpa. Inclusive, em alguns momentos, assim, quando eu fui estagiária do meu noivo por um tempo, né? A gente formou junto na mesma faculdade. A gente formou na mesma faculdade, na mesma época. Mas eu precisei ser estagiária dele. E foi assim, eu já sempre estagiei em escritório, mas eu necessitei desse momento dentro do escritório, no interior, porque eu morava aqui em Salvador. E eu percebia que em alguns momentos, outros advogados, com mais tempo de exercício na profissão, iriam assistir as nossas audiências para ver a sua primeira gafe, ou para aquele advogado... Exatamente. Para poder compartilhar o seu defeito, né? Aquele momento de gafe, só que, meu Deus, todo mundo erra. Ninguém é perfeito. E o que eu senti isso muito mais no interior, que eu acho que é diferente daqui, é que quando um jovem advogado chega, eles não fazem questão nenhuma de ser agradáveis com você. Eles querem que você... exatamente, cometa vários erros para que você não seja contratado e desista da advocacia. Ao invés de pegar, não, vamos ajudar você, há a possibilidade sim de você crescer aqui, etc e tal, mas não, é por receio mesmo. E assim, o mercado está crescendo e ficando mais rigoroso. E tem muito advogado hoje que tem muito tempo de exercício de advocacia, mas não procura se especializar na área, não quer fazer nenhuma pós, nenhum tipo de curso de aperfeiçoamento, não quer fazer absolutamente nada, quer viver naquele mundo ali fechado, intocável, e tem que ser desse jeito. E quando o mundo está modernizado, e a gente tem que acompanhar, se não acompanhar vai ficando para trás a cada dia que passa. É a lei da vida, né? Ou você corre para acompanhar o ritmo, ou vai ficar para trás. Retomando aqui, nós vamos voltar ao assunto anterior, que foi sobre o medo, contar um pouco dos medos que nós passamos no exercício da advocacia e como nós podemos enfrentar ele para poder trilhar uma boa trajetória, falar sobre os caminhos das pedras. E eu queria também aproveitar esse momento para agradecer aqui a Bianca Monteiro, Confeitaria, por nos conceder o espaço para gravarmos os vídeos. Nos receber aqui. A gente nem queria. Tá ótimo. Tudo muito gostoso. Tudo uma delícia. É o que vocês não viram que a gente já comeu aqui, né? Antes. E vamos Estamos tentando disfarçar. Ô Grazi, como você estava falando dessa questão de insegurança, é interessante observar que as mulheres elas têm muito mais insegurança e muito mais uma sensação de que são fraudes e que não são tão boas para aquilo do que os homens. Então, quando a gente se sentir, quando a gente está começando... E não pense que passa não, porque a gente vai ter 5 anos de advocacia, vai ter um momento de insegurança e depois a gente tem que lutar contra isso, no sentido de que entender que essa insegurança é maior porque a gente é mulher e fazer de conta que ela não existe e vai com insegurança mesmo, né? Não espera que vai chegar um momento que você vai estar super segura, super confiante. Não, encara. O desafio está lá para ser encarado. É isso que eu sempre falo. Se a gente ficar esperando as coisas acontecerem e cair no nosso colo, não vai. A gente precisa enfrentar os nossos medos para que as coisas aconteçam. E é assim que a gente vai conseguindo experiências, clientes,
vai conseguindo fazer audiências e perdendo o medo, porque vai chegar uma hora que vai ser algo tão corriqueiro que você nem vai lembrar mais do medo, você vai só conseguir enfrentar algum direito seu que possa ser violado durante o exercício da advocacia, durante uma audiência, até mesmo com outro advogado da outra parte, e por aí vai, né? A Renata estava falando aqui antes da gente tomar que existe uma síndrome do impostor. Pensa aí, eu nunca tinha escutado eu também isso. não. Eu me sentia a fraude, né? Quando eu falava, a síndrome do impostor, que você chega lá e você acha que você é tão ruim. Ela começou a falar isso, mas nossa, mas é verdade, né? Que... Não, quando a gente começa a falar, toda mulher se identifica. Ela não realmente tem essa sensação. Porque você tem a sensação de tipo, não, eu tô nesse emprego, mas eu não sou boa o suficiente, então em algum momento vão descobrir que eu não sou boa. Tô aqui fazendo essa audiência, mas eu não tô sabendo tanto, vão descobrir. Na verdade, você tá bem, você tá lá porque você é competente, você tá lá porque você é boa o suficiente. Então esquece essa insegurança, vai, todo mundo tá igual, não tem... Mas é porque a mulher, eu acho que às vezes ela vive se sentindo ameaçada. Se sentindo ameaçada. E também é uma cobrança muito grande de ser perfeita. Exatamente, eu ia falar então, isso. Você tem mais medo de errar. Em tudo. Magra, em tudo. bonita, É perfeita em tudo. tá penteada. E ninguém é perfeito. Maquiada. Tem que fazer, O importante E é saber fazer. direito. E saber direito. Muito bem. Fazer andar de salto, fazer carão. Fazer caramba. Até porque se a gente andar de chinelo, por dizer, opa, ali, advogada pobre andando de chinelo no meio da rua, sendo que a gente tem uma vida normal, né? Eu machuquei o pé e fiquei um tempo sem usar salto. Aí eu lembro que eu encontrei um colega meu e ele perguntou, tá de férias? Porque eu tava sem salto. Eu falei, não, tô de férias não, acho que deu pé. Eu fiquei mancando mesmo, eu fiquei com o pé enfaixado, tava com dificuldade. Ele, pensei que tava de férias, sapatilha. A exigência da mulher. Não, é verdade. Doutora Flora também pode agora comentar, né, um pouquinho sobre o... Como é que você enfrenta esse medo? Essa Principalmente insegurança. você, atuante da área criminal, que cuida muito dessa questão, né, que eu vi aqui, de gestões políticas, E não dá da pra silenciar raça. também, né, Flora? Porque eu tenho uma amiga que ela chegou pra mim e falou assim, Aline, pense que você tá dizendo um monte de dificuldades. Imagine eu vindo do subúrbio e sou negra. Eu falei, deve ser pior ainda, né? Porque as pessoas já me olham como se eu não tivesse sequer informado. Ela tem 15 anos de advocacia. Como se ainda precisasse. Ainda tem essa questão, luta, né? a questão racial. A gente fala da mulher, mas você ser mulher e ser negra na nossa sociedade, que ainda é uma sociedade preconceituosa, Demais. faz com que muitas vezes, logo quando eu formei, e hoje eu digo que não acontece, porque quando você já tem uma certa caminhada, aí acaba que todo mundo já te conhece. Você passou pelo caminho das pedras, né? Mas logo quando eu formei, que eu chegava em algum espaço, a pergunta que me faziam era, você é parte? Não perguntava nem se eu era estagiária. Você é parte? Eu não, sou advogada. Cadê a carteira? E você vê que muitas vezes existem pessoas que chegam lá, estagiário, não pede a carteira. Verdade. Mas pra mim pedia. Eu de boa, netinha, quem tem carteira é pra mostrar. Eu mostrava minha carteira, não tinha problema pra mim. Hashtag quem tem carteira é pra mostrar. Tá? Fazer o quê? Tirando proveito dela. Mas não é fácil, essa questão do medo, ele existe realmente, porque a gente tem também o medo do desconhecido. Sim, então, eu estou acostumada a trabalhar com direito de família e com violência doméstica familiar. Então, eu conheço quase todos os juízes e juízas dessas áreas. Mas, tem que fazer uma audiência em consumidor. Oi? Como é? Que é quem eu vou encontrar lá? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Porque, às vezes, a gente se prepara. Não, eu vou argumentar isso, argumentar aquilo outro. Mas você esquece que do outro lado também tem um técnico ou uma técnica Preparado. que vai contra-argumentar aquilo que você falou. E aí, se surgir uma surpresa, você faz o quê? Desmaia? Não, a gente não pode. Aí faz aquele carão. Faz o carão. Aí fala um monte de bolodó. Fala nada com nada, inclusive. Você fala nada com nada e pede deferimento. Aí a pessoa... Não, mas você falou o quê? Eu falei, só tem lá um H. Quando dá, eu sempre peço um prazo. Se for uma coisa, pra mim é infalível isso. Se for uma coisa, me pressionar muito, eu prazo. Outro dia eu fui fazer uma audiência. E eu faço muita audiência de condomínio. E agora, no juizado, às vezes pede carta de preposto. Sim, que não estava pedindo antes. Verdade. Aí começou a pedir carta de preposto. Aí começa... E assim, eu fui para a audiência onde o advogado, ele insistiu numa carta de preposição. E eu dizia, mas não precisa, ela é administradora do condomínio, ela é a dona da empresa.
E ele, não, mas tem que ter uma carta de preposição, porque senão essa audiência, ele cresceu, porque tem essas questões Sim. de que os advogados, eles crescem para cima das advogadas. Isso é uma questão que... Aí ficou lá, ficou, aí eu... Não tem um prazo? Tem, quero prazo. Para juntar a carta de... Não quer carta de... Aí depois, na outra audiência, eu estava viajando, minha amiga foi fazer, e aí o conciliador pediu desculpas. Realmente não precisava, mas assim, conciliador com o meu H do outro advogado. Pela pressão, até Pela pressão que ele estava que foi colocando. feita. A importância de conhecer o procedimento, né? Exatamente. O procedimento Acontece. Isso aí a gente já passou tudo consumidor, todo mundo já faz alguma coisa. Eu acho que a primeira causa de todo advogado é uma causa de Porque consumidor. alguém tem problema com telefonia, com né, as empresas tudo lá, né? Normalmente a gente Sempre tem uma advogado de algum parente. Exatamente. Sim, a gente sempre tem um parente, um vizinho que tem algum problema e que é Telefonia, vai dar TV, a nossa primeira chance, né? É E verdade. eleitoral tem muitos caminhos, as pedras? Você escolheu eleitoral primeiro? Mais ou menos. Eu gostava, sempre gostei muito de eleitoral e criminal. E aí eu fui no caminho descobrindo qual a porta que ia se abrir melhor pra mim, entendeu? Mas é isso, o caminho das pedras, é importante que todo mundo, quem tá começando entenda, não é uma linha reta. Não é Você não tá ali andando sempre na mesma constância, pelo mesmo tipo de caminho e vendo um final. A coisa é tipo, não é uma escada, é tipo um galho, vários galhos. Você vai, tipo uma árvore que você vai subindo, cada um você tá no galho, a coisa De vez em quando até quebra um o galho, caminho cai, é tão volta. exato, o caminho ele não é tão simples. Então assim, eu primeiro abri meu primeiro escritório, que foi em Ilhéus, eu morava em Ilhéus, no interior. Então minha primeira experiência com a advocacia foi o meu próprio escritório. Então isso é uma experiência. Quando você abre no interior, você acaba pegando quase todo tipo de causa. Verdade. Então assim, você tem interesse por algumas matérias, mas você vai se aperfeiçoar gostando mais de uma. Isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu montei um escritório no interior e no interior aparece de tudo. Mas eu falei, não, gente, isso aqui é o que eu quero pra vida. É o que eu vou atuar. E eu delimitei isso. Eu acho que é importante, principalmente quando nós somos jovens advogados, a gente delimitar uma área de atuação, porque muitas pessoas acham que existe ainda a questão do advogado generalista. Sim. Eu pego tudo, eu sou clínico geral. E não é, mas assim, o mercado está tão rígido para isso, que você tem que ser, eu sou advogado da área tal. Até a reforma trabalhista teve isso, né? Porque exatamente. Antes todo mundo sabia alguma coisa, né? Eu, então, advogado meio, fazia uma audiência, pede aquele modelão tudo, e agora não dá mais pra você fazer lá, isso. Beleza. E quando mudou, quem advogava pouco, advoga nada. Se não se atualiza... Sim. E eu não faço nenhuma área que não seja a minha. Exatamente. Justamente porque eu acho que a gente não vai fazer bem. É bom que a gente passe para outro profissional, faça uma parceria, né? Indica uma pessoa. Exatamente. Mas também tem aquela coisa daquelas pessoas que querem todo o dinheiro, aquela coisa, né? Não vou dar espaço para ninguém, eu vou fazer ruim, mas o cliente é meu. Mas aí perde depois. No final ele vai perceber, poxa, eu poderia ter passado para um outro advogado, ter fechado uma parceria com ele e ter me dado bem, os dois sairiam ganhando. Claro que ele iria ganhar mais uma posição de destaque, mas você também no papel. Você quer ver uma coisa? A gente sempre fala assim, a gente pode chamar um advogado para ser parceiro. As mulheres, em geral, quando ela tem dificuldade, ela também não passa para outra mulher, né? É mais difícil isso, né? E é importantíssimo que a gente compartilhe, se policie para isso, para sempre assim, quando eu pensar em alguém para indicar, vou tentar pensar na mulher, porque pode ser que no automático você não pense numa mulher. Então, se você fizer esse esforço, você provavelmente vai lembrar de alguma mulher competente para isso. E aí você vai fazer diferença, porque a maioria das pessoas não estão lembrando. Não por mal, porque não querem mulheres, mas porque o automático da nossa socialização é assim. Então a gente tem que se policiar e pensar, não, tem alguma mulher. Não, vou fazer uma palestra, um evento. Quem vai palestrar? De repente vai fazer criminal, só lembra de homem. Não, pera aí, vamos se lembrar aqui das mulheres. Por que eu não estou lembrando? Vamos convidar mulheres, entendeu? Então a gente faz um policiamento e aí você faz a palestra, as mulheres que estão assistindo vão lá e vão ver que tem mulheres ali e ali você vai fazendo um ciclo, você vai mudando. A gente precisa quebrar esse ciclo para criar um novo ciclo, onde a gente tenha mais igualdade, mas a gente precisa se esforçar, não vai ser porque a gente só vai ocupar espaço se a gente estiver naquele espaço. E se a gente não pode, a gente não vai conseguir ocupar um espaço indo sozinha também. Exatamente. É uma puxando a outra. Você tá no lugar, você tem que puxar a outra e vice-versa e vice-versa. Mas é justamente o que a gente estava falando anteriormente. Nós não temos uma rede. Na universidade, a maioria dos nossos colegas eram homens. E os professores também. Aí depois, quando forma, as mulheres vão para o caminho do concurso. A maioria. A maioria, é verdade. Então a gente acaba tendo quem é nossa rede, com quem a gente se relaciona, mais com advogados do que com advogadas.
De fato. E a gente não tem essa rede do E bate-papo. deixamos as do advogadas encontro isoladas, semanal. enquanto a gente juntas que somos mais fortes. Né? Sim, exatamente. Somos. Imagina. Nós dá vamos poder dominar a o mundo, mulher. né? Meu pai, ele fala isso, né? Ele diz assim, meu Deus, se as mulheres soubessem o poder que elas têm, se unissem, elas derrubavam esses homens tudo aí. Mas vamos também pra isso. Vamos. Não ameaça, não. Não ameaça. Estamos aí pra pegar nossos lugares, porque se no Congresso tem 90% de homens, 90%. se tem 90% de homens, 40% devia ser nosso. Então 40% vai ter que sair, vai ter que dar lugar pra mulher. Então, de uma maneira ou de outra, a gente vai tomar esses lugares, porque são nossos por direito. Eu estudei muito pouco de política, especialmente dentro da universidade, né? A gente não estuda muito política. Eu estudei ciência política, estudei ciências sociais em alguns grandes momentos da minha vida, aqui e fora do Brasil, e uma discussão que eu via, né? Quando Obama foi presidente dos Estados Unidos, era um desvio mesmo do natural, né? Não era aquele homem branco, rico, de família tradicional, que virou presidente dos Estados Unidos. E quando Hillary foi candidata, se pensava que ia ter um novo desvio, né? Uma mulher forte, empoderada, mas acho que o sistema político ainda não estava pronto, as pessoas não sabiam se isso, não dizendo que ela seria a melhor presidente. Sim. Claro que diante do cenário é bem provável, né, que ela e Trump, não sei, acho que ela seria assim, mas talvez quando você vê de fora essa mudança, né, eu imagino que no Nordeste, com Fernanda Marinella em Alagoas como presidente da OAB, ela vai trazer reflexos para o Nordeste. Sim, de uma presidência da OAB. E ela levantou muitas bandeiras que hoje são coisas concretizadas por ela. Por ela, a Comissão da Mulher Advogada, os direitos que a gente tem hoje, as diferenças de tratamentos necessárias, como licença maternidade, suspensão de prazo, etc. Foi muito importante, é verdade. Que não é uma luta só dela, mas que ela botou a cara para poder fazer esse destaque. E aí a gente vê a importância de uma representatividade. Sim. Não basta ser mulher, mas tem que realmente estar envolvida nas causas pertinentes das mulheres. Sim. Que às vezes a gente, não, fulana tem que estar ali naquele espaço. Mas ela não vai nos representar verdadeiramente. Para ela pouco importa, né? Mas é melhor uma mulher que não nos represente tanto, mas que pelo menos seja uma mulher que vai pensar de alguma maneira, ainda que politicamente não esteja na nossa linha ideológica pessoal, mas é melhor que seja uma mulher do que seja um homem. Então, como espaço da maior parte, na minha opinião, é de homem. Então, mesmo que seja para discordar de mim, pelo menos uma mulher ocupando espaço de poder. Como foi o caso da defesa do jogo do Bahia e Vitória, né? Eu estava conversando com um amigo, comentei com vocês antes. Todo mundo comentou, você viu aquela mulher que fez a sustentação? Sim. Fantástica ela. Ninguém sabia o nome dela. Mas sabia que ela era boa. Mas quando encontrarem na rua os homens... Mas ela nunca vai ser indicada, não. Se a gente não lembra o nome. Ninguém lembra o nome. Eu realmente não sei, eu me confesso, mas na edição peço para eles botarem embaixo aqui os créditos, o nome dela, a gente acata ela no Instagram e tudo também, a gente não acompanha, ele tá ali balançando a cabeça que a gente vai fazer, mas é importante que saibam quem é ela, saibam o poder que ela teve e tal. Mas bom, a gente vai ter que dar uma paradinha aqui agora, porque a doutora Renata, estourada, acabou de receber uma ligação, vai ter que ir embora, nos deixar, mas o papo tá ótimo. A minha última dica para todo mundo, para as mulheres advogadas, e para as estudantes e para as estagiárias, acreditem. Não pensem que não tem ambiente para você. Eu cheguei em Salvador, eu vim de Ilhéus para Salvador, nas cegas, e falei, vou conquistar meu espaço, e assim... E às vezes a gente pensa, né, quando a Aline fala, eu quero que você fale porque eu sou uma advogada de sucesso, então, aí você pensa, não sou, e depois você se pensa, não, eu sou, eu conquistei tanta coisa, então vamos trocar essa experiência. Outras mulheres foram inspiração para mim, então eu espero que de alguma maneira eu também seja. Então não deixe de acreditar, corre, pega o espaço é nosso, a gente é capaz. Muito. Quando me apresentaram a Renata, já tem um tempinho já, né? Mas não tanto tempo assim, disseram assim, ela tem uma família de advogados, você pensa, nossa, teve oportunidade, né? Veio lá, pai, mãe, filha. Ela disse, não, eu fui a primeira a me formar, a primeira a ter o AB, inclusive meu pai era meu estagiário. Brincadeira, viu, papai, por favor. Mas ela, a primeira advogada da família, e ela trouxe todo mundo, né? A gente pode fazer isso, né? Uma puxando a outra. Mas enfim, não vamos tomar muito seu tempo, você tem que sair. Obrigada por ter vindo. Muito bom. Espero que tenha sido proveitoso. Vai ser sim, vai ser. Tomara que as mulheres se unam pela ordem, né? Pedindo licença para a gente ocupar os nossos espaços. Com certeza virão várias mulheres brilhantes aqui para poder compartilhar as experiências. Sim. Vou acompanhar todas. E Bianca Monteiro aqui nos recebendo vai ser até menos difícil, né? Tomar um super café, você vê sua louca do café, vai ser bom.
off, não, porque a gente começa a falar, você não tem ideia do que a gente conversa aqui. Eu sou a louca da palma, do café. Mas... A louca do tudo, do Gustavo. Gustavo Lima aí, você, né? É. Já sei. É. O ruim da gente ser advogada e se conhecer, a gente sabe das fofocas internas, né? Tem um bocado de umas coisinhas assim que a gente compartilha, que uma segue a outra no Instagram. E Umas fica... loucuras, né? É. Do dia a dia. Um fala, né? Compartilha problemas marido, noivo, parentes. Ela já sabe que a mãe dela almoça meio-dia, com ela ou sem ela, por exemplo. Mas enfim, e vamos continuar batendo nosso papo, né? Tá bem bacana. Espero que vocês estejam gostando, porque a gente tá se divertindo muito. Nós queremos colocar aqui em pauta agora, né, o desagravo que houve no Ceará com a doutora Sabrina Veras, salvo engano. E assim, eu estava compartilhando com as meninas o quanto que isso me chocou. Isso chocou não só, eu acredito, não só nós três aqui como advogadas, mas outros profissionais também, porque isso foi indignante. Não tinha como ela não ficar triste, eu me colocando no lugar dela, e não se envolver diante daquele caso, porque houve uma fatalidade, foi a morte da criança. Então, como é que ela se sentiu? O que a gente estava conversando aqui? Da crise do impostor. Exatamente. Do impostor que a gente estava falando. Como é que ela não se sentiu? Poxa, eu fui culpada pela morte dessa criança. Essa criança morreu enquanto eu estava diante do processo, tentando trabalhar pelo processo, mas por causa de mim não aconteceu o que eu almejava, mas o processo ficava parado. Então, eu entendo que ela tenha se sentido culpada, fracassada, derrotada. Deve ter muito provavelmente ter ficado, meu Deus, eu sou também a culpada pela morte dessa criança, porque eu não agi corretamente. Será que eu fiz alguma coisa de errado? E no momento da audiência, depois do falecimento da criança, ter que ouvir tantas palavras duras daquele momento, principalmente por ela ser jovem advogada, diante de Ministério Público, defensores públicos, o advogado da outra parte, o cliente dela, colocou ela em situação péssima, como ele mesmo se referiu, se queimou perante as pessoas. Foi algo assim totalmente ridículo, indignante, e que a gente tem que compartilhar esses dissabores para que a gente aprenda que nós advogados trabalhamos, mas isso aqui não depende só da gente, agora também depende do judiciário como um todo, do juiz, do servidor, do assessor, e por aí vai. E infelizmente as coisas não andam tão rápidas como a gente imagina que seja, como a gente queria que fosse. Quem estralou o dedo. A gente vai colocar o link embaixo da notícia do caso, né? Do que ela sofreu, da agressão que ela noticiou para a OAB de Ceará. E acompanha o caso, tem um áudio, inclusive. Nem mesmo não fazendo juízo de valor, você acaba se envolvendo, né? Porque no caso dela, ela se sentiu fracassada, né? Como a própria Grazi veio dizendo aqui, porque ela não tinha condições de resolver aquele problema naquele instante, porque ela dependia de um pedido liminar que ela fazia, tentando proteger a vida de uma criança, e naquele momento que ela vai para a audiência, depois do falecimento da criança, ela se envolveu emocionalmente com o caso, ela estava ali, jovem advogada também, mulher, naquela condição de vulnerabilidade da criança, aquela condição dela sofrendo, sem saber se ela era competente a ponto, se ela foi responsável ou corresponsável por aquela morte, enfim, tantos questionamentos que, às vezes, um caso como esse nos faz abandonar até uma carreira. Sim. Enquanto isso não vai refletir no futuro dela, hoje, como advogada, quanto ela não vai pensar nisso, porque é algo que marca a nossa vida. Querendo ou não, isso vai ficar marcado na vida dela. Vai. E ela, como é hoje em dia na internet, a gente acontece alguma coisa, todo mundo sabe, né? Sabrina Veras, advogada, jovem advogada, no Ceará, acontece esse fato, o Brasil inteiro sabe. Todas as pessoas que encontrarem com a advogada vão dizer, você que é aquela advogada, sabe? Um cliente que vai contratar pode dizer, não, essa mulher já foi humilhada aqui, eu não quero ela porque vai trazer prejuízos para o meu caso. Exatamente. Ou então, será que ela ainda tem acesso à vara, aquela determinada vara? Será que vão receber? Ih, meu processo está com ela, mas é naquele juízo. E aí, será que o processo vai andar? Ou por ser aquela advogada, sim, isso vai andar? Acho que quando o nome da gente não é forte, né? Sim. Acaba nos travando um pouco. Isso me faz lembrar que muitas mulheres desistem de serem advogadas por conta dessas coisas, dessas atitudes dos juízes, desse comportamento discriminatório, dessas exigências com a roupa, com a postura. Então, muitas vezes a competência profissional ela é medida por outros aspectos. Muitas vezes as pessoas olham para a mulher que decidiu ser advogada
não fazer um concurso. Como fracassada. Ué, você não foi capaz de passar no concurso? Inclusive, eu conheço várias pessoas que dizem assim, eu quero você juíza. Pois é. não é? Recebi Mas uma mensagem essa eu não semana. quero ser juíza, eu Flora, quero ser advogada. você tem todo o perfil. Eu quero você juíza. Eu quero ter amiga juíza, eu quero ter amiga promotora. Mas eu sempre digo, eu gosto de advogar. Eu gosto do embate. Aquela coisa de hoje eu estou desse lado e eu defendo a mesma lei e hoje eu defendo um ponto de vista. Amanhã eu estou do outro lado e eu vou defender outro ponto de vista. Isso para mim é muito instigante. Eu gosto. Mas aí quando você vai para a advocacia baiana... O judiciário assim, em pé, todo parado, né? Dificulta o nosso trabalho. Sim, claro. Quando eu advogava no Loreta Valadares e que eu pegava, a gente entra com o processo, pede a medida protetiva é deferida e tal, mas você chega num limite que eu fui fazer um divórcio dentro dessa questão da violência contra a mulher e que quando o homem recebeu a intimação, ele queimou a casa. Imagine. E aí a mulher voltou para mim e disse, doutora, ele queimou a casa. E aí, que resposta eu dou? Aí são essas coisas que dão vontade de dizer assim, vou fazer concurso mesmo e vou deixar a advocacia para lá. Quando você está num centro de referência, por exemplo, que as pessoas às vezes pensam, ali se ganhar, ganhou, se não perder, perdeu. Sim, o salário dela está ali. Mas você se envolve como mulher. Quando queima a casa e você vê que o Estado também não tem uma política pública para abrigar essa mulher que agora não temos para onde ir. Sim, e o bem que foi perdido, que você não tem mais o que partilhar. E aí? Mas ela vai ter um ressarcimento por conta disso. São essas dificuldades que fazem com que muitas vezes as mulheres desistam da advocacia, né? exatamente. Essa questão que você diz assim, não, mas aí é meu nome que está em jogo. Por que é seu nome que está em jogo? Querendo ou não. Muitas vezes eu já engoli sapos porque eu não queria prejudicar os clientes. Não, e aí, o que é que você fica pensando? Pô, se eu for reclamar, meu processo está dentro daquela vara, ele não vai andar. E querendo ou não, o nosso nome que está em jogo, como você realmente falou. O nosso nome está em jogo e a gente tem que mostrar para o cliente todo o tempo uma certa competência, só que não depende da gente. Como eu falo sempre para o meu cliente, decisão, sentença não sou eu que dou. É o juiz que dá. Então eu não posso estar garantindo para você, sem certeza que você vai ganhar isso aqui, porque não estou na cabeça do juiz para saber o que é que ele vai sentenciar no momento. Tá na lei, tá. Vou usar minhas melhores argumentações. Mas... Na lei também tem prazo. O judiciário nenhum cumpre prazo hoje em dia, só advogado que tem que cumprir prazo. Se não cumprir, não exatamente. mas juiz tem prazo? Não tem. Ministério Público tem prazo? Não tem. Junta, faz tudo no momento em que for cômodo. Sob a justificativa de que não tem uma quantidade suficiente de promotores, não tem defensor na quantidade que deveria, não tem juízes na quantidade que precisava. Já tem prazo em dobro. Exatamente. E aí fica complicado sua situação como advogado e complicado sua situação com seu cliente, que é o doutor e meu processo. Doutor e meu processo, toda hora Hoje em dia, o que eu falo sempre, não tem mais clientes informados. Se você acha que seu cliente está desinformado, você está muito enganado. Ele sabe de tudo, ele sabe entrar no site já, colocar o nome dele, olhar tudo que está acontecendo no processo. Ele te manda a foto e fala, tá aqui, decorrido o prazo. Você perdeu meu prazo? Então é isso que essa a gente fica atento, porque o mundo hoje, claro, está todo tecnológico, então eles não estão ficando, obviamente, para trás. Eles sabem tudo que está acontecendo no processo. Então nós somos cobrados constantemente e nós estamos completamente vulneráveis mesmo. Numa situação muito desvantajosa. Não tem prazo, ninguém liga para nada. Como você mesmo falou, o dinheiro vai estar lá do mês. Então, se eu sentenciar agora, se eu não sentenciar, não faz nenhuma diferença. Se eu for julgar essa liminar agora, ou deixar para amanhã, também não vai fazer diferença na minha vida. Vai fazer diferença, é claro, no advogado, não é? Então, isso tudo repercute na gente. Que é decurso de prazo para desembargador julgar liminar em habeas corpus, né? Imagine, você tem lá um cara que está preso há 9 meses esperando o julgamento, não tem decurso o prazo não passa. Não tem porquê, não tem excesso prazal para eu julgar HC. Não tem. Eu não tenho porquê julgar essa liminar agora, se o cara está preso 9 meses, ele provavelmente merece, né?
Se ele é criminoso, Ele vai já está esperar. ali Ele condenado pode esperar previamente. previamente. Previamente, quando tem um mandado de prisão, já é sentença. O cara cumpre lá. Quando vai ser condenado, ele já cumpriu o período inteiro. Verdade. Né? Mas, enfim, Muito o coisas... judiciário, principalmente aqui na Bahia, eu acredito, é muito lento, eu não acredito, é muito lento. Então isso nos coloca numa situação desconfortável, porque geralmente, principalmente para quem está começando, as pessoas deixam para cobrar no final da causa e você pensa, no final da causa daqui a 3, 4 anos, e eu vou sobreviver como durante esse E quem tempo? advoga contra a Fazenda Pública daqui a 10, 20 anos, Exatamente. Herdeiros, tenho meus herdeiros. honorários para meus netos. Tomara que eles sigam na advocacia, né? Porque se virar médico, com fé em Deus. Se forem médicos, como é que vão receber, né? Vão ser outros... Então isso tudo nos coloca numa situação muito complicada, Sim. é muito difícil, muito estressante e acredito que por isso a nossa profissão como advogados hoje tem desvalorizado bastante. Também tem outras questões que a gente deve comentar, que são os avitalmentos de honorários. A gente tem a tabela do OAB, mas as pessoas não seguem o valor que está ali na tabela, cobram um valor mais baixo, até mesmo porque por não pegar causa, acha que, não, eu me sinto mais seguro por cobrar metade do valor, Que ou meu menos da trabalho metade. é Exatamente. Síndrome também. E Ou menos da a vontade própria da- realidade do Nordeste, a tabela de honorários acaba ficando excessiva, Uhum. né? Não é justa, entre aspas, para a população. Sim. Então você vai dizer assim, eu vou cobrar 6 mil no divórcio. A pessoa Aí não vai ter condição ela de não pagar. vai ter condição de pagar. E aí, você fica como? Aí você tá... Mas, pô, eu tô precisando desse dinheiro, eu preciso pagar o aluguel do meu Faço escritório por esse dois. mês. Faço por 2 Faço meses. ainda por dois. parcelado. Mas se a gente, por mais que seja assim, a população não tem condições de chegar ao advogado, mas também a gente não pode desmerecer o nosso trabalho. Isso, exatamente. Porque foram anos de estudo também. E há um Sabe? investimento. Sim, Nós um investimento na estudamos. pós, um investimento no escritório, um investimento em você como um todo, É porque né? como não é estudar. material, não é um produto que você entrega e a gente não tem como dar prazo para isso, sabe? Uma coisa é você entender a condição do cliente, cobrar de acordo com aquele potencial pagador, e para que ele possa inclusive lhe pagar, para que você consiga garantir o direito. Mas que quando a gente tem dentro da própria realidade quando nós recebemos por correspondência, por exemplo. Eu não faço hoje advocacia por correspondência, mas os jovens advogados, eles começam a receber contratados de outros advogados. Sim. E se a gente não recusa esses honorários, Vai a ficar gente, sempre assim. vai E ter tá- gente e que não- faz pelo preço mais baixo E do tá mundo. se acostumando, fazendo com que eles realmente vão. Vou dar R$30 mesmo na audiência. Vai E ter se que ser ele não assim, quiser, senão tem que ser outro. 120. Exatamente. Tá entendendo? Aí você fica aquela rifa de advogado, você tem aquele pregão né? O que é Tinha um o que pregão nos oferece coloca menos, também numa situação muito desconfortável. Exato, porque o mercado se comporta dessa forma. Mas a gente tem que dizer para o mercado como ele deve se comportar. Até porque se nós começarmos a cobrar mais caro, não, uma audiência é R$200, acima de R$200, o que é que eles vão fazer? Vai ter que pagar R$200, porque sabe que ninguém vai aceitar dessa forma. Inclusive, eu achei surpreendente que o interior aqui na Bahia, que é Valença, lá os advogados não aceitam fazer nenhum tipo de audiência por menos de R$200. Porque eles criaram uma Um rede. hábito, exatamente. E isso eu achei tão importante, E tão jovem bonito. advogado, né? Exatamente. Tem que dizer Como isso. todo. Eu achei tão bonito da parte da classe lá da subseção de Valença. Porque se você for em Santo Antônio, é R$80, R$50 para fazer audiência. Se você for até para atuar como um preposto numa audiência, porque isso é mais costumeiro até, é R$200. Se não for R$200, não tem quem faça por menos. Eu achei isso muito bonito, louvável da parte deles, porque faz com que ninguém saia perdendo. E que você tenha um valor justo para fazer aquela E a audiência. gente vê aqui casos em Salvador de pessoas que recebem R$15 para fazer uma audiência. Imagine 20 consulta. reais. R$15, ainda Ninguém a cobra gasolina consulta, hoje tá né? 4,30. Consulta é um luxo. Quem recebe dinheiro por consulta É. um luxo. É um advogado top. Não, inclusive, eu Agora a gente tem que se firmar, porque quanto que você recebe aqui? Você duvidazinha no WhatsApp. Deixa eu tirar uma dúvida. É rapidinho. Quem disse que é rápido? Será que a gente faz assim com o médico? Médico, você tem como me examinar aqui rapidinho? É rápido, no elevador. É. Deixa eu chamar você Não aqui tem no como. aniversário. Não. Você tá no Houve aniversário. uma época da minha vida, até hoje, que eu evito dizer que eu sou advogada. Evito. Você tá numa festa, e aí sempre vem uma pessoa muito Você vai orgulhosa ficar e muito advogada, feliz e diz, tá vendo aqui, Flora? Ela é advogada. Eu, Precisando de qualquer acabou coisa, minha pode vida. contar Não, comigo. porque aí a pessoa, você é advogada, né? Ah, Você menina, pode eu tirar tô com um dúvida. problema. E aí já vem contar uma história
E que você deu uma resposta. Você tá lá bebendo, você tá comendo, você tá dançando, você tá se Será que é divertindo. pra isso? Advogado tem que estar sempre E você tem que... Tem que estar de É plantão. vizinho batendo na porta. É cliente ligando 5, sábado mesmo, eu fiquei indignada, o cliente me ligando 5h30 da manhã. Gente, eu pensei, meu Deus, será que aconteceu Tava alguma preso coisa? ou tava morrendo? Foi a família de um preso. Gente, mas o celular não é meu, é de neto, por que estão ligando pra mim? 5h30 da manhã o celular tocando, sem parar. Calma, pelo amor de Deus, 5h30 da manhã vai se resolver alguma coisa? Não vai se resolver nada. Dia de domingo, doutora, será que vai ter audiência de custódia? Já marcou? Dia de domingo se resolve alguma coisa? Juiz, será que o juiz está trabalhando dia de domingo? Não, ele deve estar dormindo. Mas a gente tem que colocar um limite. Exatamente. A gente tem que aprender a colocar um limite. Então, eu tenho um horário de atender meu celular e de responder o WhatsApp. Se mandou uma mensagem para mim no sábado ou no domingo, eu não desmarco, porque se eu desmarcar, acontece o que aconteceu com a sua, eu desmarquei, e se você não falasse comigo, eu não ia responder, porque eu não ia lembrar mais. Mas aí eu não desmarco, e aí na segunda, a partir das 8, eu vou lá, leio e respondo. Para colocar um limite. Ah, porque eu mandei sábado e você não respondeu. Não trabalho sábado e domingo. Isso também é uma coisa que a gente vai ao longo do nosso tempo exatamente, se habituando. Sim. se habituando e colocando as pessoas. Regras, porque né? todo mundo, a gente fala, você trouxe exemplos da justiça Lenta? criminal, mas, por exemplo, eu que trabalho com enfrentamento à violência e também com a vara de família, a pessoa leva 300 anos para decidir se vai ou não divorciar. Mas no dia que decidiu, que é que no outro dia sai a sentença. E aí começa, e aí, doutora, já deu entrada? E aí, doutora, já marcou audiência? E aí, doutora, já saiu a sentença? E aí começa a te pressionar todos os dias. Ela quer acabar o relacionamento e você quer que você acabe o processo, né? Além de tudo, nós somos psicólogos, né? Não só advogados. Eu te ensino. Mas quem trabalha com família Eu abrindo o escritório de direito de família, tem que ter um núcleo multidisciplinar. Um teólogo para poder fazer orientação religiosa de acordo com Sim, sim. de acordo com a opção, porque o cara tem que pelo menos fazer um aconselhamento. Aí decidiu, vamos agora para o psicólogo. Tá na dúvida? Vai para o terapeuta. Depois que de fato resolver contratar o advogado, porque eu tenho várias procurações de pessoas que a cada mês têm um posicionamento. Hoje não, pode a entrada, mudei de ideia. Tem E aí, umas assim, guardadas Então, que a assim, pessoa nunca eu mais quero dividir voltou. Isso. Não quero mais dividir isso, não, Pois eu quero brigar. Será que pode trocar? Ele hoje brigou comigo, agora eu quero infernizar a vida dela. Ela não vai levar nada, então ele não vai levar nada. Quero voltar a usar o nome de solteira. No dia da audiência faz, não quero mais. De vingança, né? Mas enfim, É muito são complicado. coisas. São coisas que a gente vai sim. aprendendo ao longo da carreira e Construindo, construindo. E, é claro, criando experiências, né? Para que a gente possa compartilhar com as outras pessoas que estão começando, como eu, que eu me incluo nisso. A Divo Baby, que ela A Diva Baby. Mas, assim, são coisas que a gente leva pra vida e que eu falo assim, eu errei muito. Mas hoje eu já não faço mais o que eu fazia antes. Por exemplo, antes eu não cobrava consulta, porque eu achava que ninguém iria no meu escritório pra... Não ia nem querer Exatamente, pagar. mas depois eu pensei por uma seguinte lógica. Eu vou tirar a dúvida dele, vou quebrar minha cabeça, perder meu tempo e ele ainda vai corro o contratar risco alguém dele ir mais no barato. advogado pra ir cobrar mais barato. Então agora ele vai ter que vir aqui, se ele quiser tirar uma dúvida, vai ter que ser por consulta. E eu ainda tenho chances ainda de contratar ele, né? De ser contratada. Exatamente, de ser contratada. Então são essas coisas que a gente achava que não iria conseguir, mas depois que você pensa por uma logística totalmente diferente. E é assim que eu vim aprendendo, e é com os erros que a gente vai... Quebrou a cara. Não, dessa vez eu não faço mais isso não. Agora é só dessa forma aqui. E vai ter que aceitar. Ou é dessa forma, então você vai procurar. Às vezes as pessoas até se arrependem de procurar um advogado mais barato. Ele faz o mais barato e, poxa, mas não fez aquilo que eu queria. E aí fica, vou voltar pra cá. E quando, não, mas doutora, eu não tenho mais condições de pagar. E aí, né? Como é que você fica pensando? Aproveitando aqui, duas coisas que eu acho que já tá quase terminando, né? Porque já tá um tempão aqui. Mas duas coisas que, dentro dessa conversa, acho que ficou mais forte, né? A importância de criação de laços, né? Sim. Essa rede de mulheres, essa rede de pessoas que estão tentando se unir para poder mostrar uma advocacia forte, uma advocacia feminina, ocupar os nossos espaços, lugares que não são nossos porque nós vamos lutar por eles. O lugar é da gente, a gente só precisa estar nele. A gente precisa ocupar os espaços porque eles são nossos de direito. A ordem é dos advogados, mas também é das advogadas. Sim. Então, por mais que a gente se coloque sempre à sombra daquele advogado, nós também fazemos sombra para algumas pessoas. Então, eu acho que quando a gente precisa ocupar nossos espaços, porque a gente precisa ocupar, eu acho que quando a gente vai caminhando nesse sentido, a gente precisa ir levando as outras. A gente precisa, sobe uma que puxa a outra. Por que a gente tem resistência de indicar uma mulher?
Não eu, Grazi, Flora, mas nós temos que quebrar esses paradigmas e entender que nós, mulheres, quando uma tem dificuldade, nós somos as pessoas que poderiam melhor aconselhar e melhor lutar pela outra colega. Acho que, quem sabe, a gente assim criaria uma rede mais forte. Mais forte, porque um homem levantar a bandeira da advocacia feminina não seria tão legítimo quanto nós que somos sofremos com isso, né? Ele até compreende, mas ele não sente o que a gente sente, né? E para deixar a mensagem final de tudo, acho que Flora, que é nossa querida convidada de hoje, ela precisa almoçar com a mãe. Ela poderia estar dizendo para a gente o que é ser essa advogada mulher, que é a advocacia. Deixar essa mensagem e dividirmos aqui. Aí as pessoas vão chegando também, né? A gente está no Bianca Monteiro, que nos recebeu muito bem hoje, mas eu queria que você deixasse essa mensagem para Mulheres pela Ordem. Pela Ordem, a gente pede licença para poder estar discutindo e deixar a sua mensagem final. A Renata não pôde estar aqui, mas eu sei que você vai representar. Vai representar bem, não só. Que honra representar a Renata. A Renata é estourada aqui no estourada. Ela não consegue nem ficar um programa inteiro. É verdade. Os clientes não deixam. Eu acho que ser mulher advogada é ser resistência. Né? Dentro de uma sociedade machista, dentro de uma ordem machista, por conta mesmo de tudo aquilo que a gente viveu e presencia todos os dias. Mas ser uma advogada é ser resistência, é não desistir, é seguir em frente, é ir na luta, porque nós somos capazes. Né? Como foi dito, esse espaço é nosso. Então, sendo um espaço nosso, nós temos que ocupar nosso espaço, porque ninguém vai ocupar o espaço que é nosso. Cada gente, e no mais, agradecer a vocês o convite. Para mim foi uma honra, uma alegria fazer parte desse primeiro programa. Confeitaria, inclusive. Eu abri a confeitaria. Mas, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por dar o espaço, por poder falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Porque a gente vai ficar bem mais forte. Sim, juntas somos mais. Somos muito mais. Obrigada por tudo. Essa foi a nossa primeira inserção na mídia, mas Mulheres pela Ordem não é um espaço só nosso. De todo mundo, e eu acho que quem quiser pode vir com a gente, vem pra cá falar um pouco, a gente se reúne, faz um novo café, pode ser aqui na Bianca Monteiro, pode ser em outros locais, e sejam bem-vindas, e manda pauta, manda tudo. A Grazi, que é a que tem expertise no mundo virtual, é quem vai estar levando a gente para estar discutindo assuntos e nos reunir, criando essa rede que começa pequena e daqui a algum tempo vai se expandir e vai, sim, estaremos juntas aqui na Bahia, no interior da Bahia também, e expandindo o Brasil todo já. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós vamos ter várias advogadas aqui batendo papo com a gente, hein? Com certeza. Na TV também, será? Ai, nossa. Podia criar, né, um programa, Mulheres pela Ordem. Quem será que a Globo? Globo contrata a gente? Globo, nossa, pelo amor de Deus. Porque a Grazi, ela tem assim, né, meio... Vamos sonhar junto, mas é isso mesmo, acho que tá faltando pensar alto. E a gente tá faltando sonhos, né? Nós temos que parar de pensar, eu vou fazer, não, eu vou conseguir. Sempre dessa forma. E assim, palavra tem poder, minha filha. Palavra tem poder, minha gente. A gente achava que isso não ia pra lugar nenhum e não agora... é? Olha onde estamos. Pois é. Obrigada a todo mundo e é isso. Até a próxima. Até a próxima.